Senhor Jesus, unindo-nos em prece, nós te rogamos o amparo indispensável às nossas atividades. Permita, Senhor, que os nossos amigos e benfeitores espirituais, aqueles colaboradores que do plano espiritual gerenciam as nossas tarefas, que eles possam colaborar conosco através da intuição, através da inspiração, para que possamos, Senhor, atingir novos lances de entendimento, proporcionando-nos, Senhor, oportunidades novas no agir e no pensar. Nós te rogamos, Senhor, no início de nossa atividade, a possibilidade do atendimento espiritual para cada um que aqui se encontra, para aqueles que de maneira virtual nos seguem, para que eles também sejam agraciados com estas energias. Que possamos envolver a casa que nos acolhe em nossas vibrações de carinho e respeito, envolvendo também todos aqueles que aqui prestam os seus serviços, colaborando na efetiva concretização de um ideal maior. Mestre amigo, te rogamos que ao nos aproximarmos do momento de interromper a nossa tarefa, que possamos guardar em nossos corações a tranquilidade e a serenidade de que carecemos. Por isso, Senhor, te agradecemos e mais uma vez te rogamos, sê conosco, mestre amigo, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. O nosso tema, bem suave, que não, acho que não é motivo de preocupação para nenhum de nós aqui. Ele está no livro Religião dos Espíritos, que é o nosso livro de atividades. É uma questão, é uma atividade que está lá na questão 816 do Livro dos Espíritos. O livro Religião dos Espíritos, ele faz esse trabalho de comentário das questões do Livro dos Espíritos. É um estudo do Livro dos Espíritos. A gente pode entender que quando nós espíritas resolvemos estudar o Evangelho de Jesus, nós recebemos as primeiras informações com a codificação. Então, o nosso livro base, o Evangelho de Jesus. O nosso livro de orientação, a codificação kardeciana. E o nosso livro que pode dar para a gente, né, uma substância capaz das nossas realizações, as obras subsidiárias, aquelas que nós temos, né, uma confiança, aquela que você escolhe. Então, nesse caso, o livro Religião dos Espíritos, que não por acaso, né, é de Chico, através de Emmanuel, e a questão de hoje está na questão 816, que nós vamos fazer a leitura para a gente nos situar. Reunião Pública 26/1 de 1959. (816). Parte 3ª, capítulo 9, da Lei de Igualdade. Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Essa é a pergunta de Kardec aos amigos espirituais. E a resposta é a seguinte:
mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. E aí tem um comentário, ele diz assim: a alta posição do homem neste mundo é o ter autoridade sobre os seus semelhantes, e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça, porque quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir, e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso foi que Jesus disse: em verdade vos digo que mais fácil é passar um camelo por um fundo de agulha do que entrar um rico no reino dos céus. A gente então vai iniciar tentando perceber que, de acordo com a nossa caminhada, com o nosso entendimento, nós temos que traçar novas rotas para a nossa vida. Porque senão nós vamos ficar presos ao passado, tentando dar uma interpretação genérica a conceitos que muitas vezes não são genéricos. Certa feita eu conversando com um amigo, e um cara estabelecido financeiramente. E eu fiz aquela pergunta, claro, né, do amigo, né? Eu falei para ele assim, eu perguntei para ele assim, cara, você se sente rico? E ele foi e deu uma risadinha e falou assim: Augusto, olha, esse negócio de se sentir rico é um negócio que não dá para dimensionar. Porque quando você tem uma certa estabilidade e você olha para quem tem mais, você se sente pobre. Então esse é o grande problema da nossa vida. Você olha para quem tem mais do que você e aí você se sente pobre. Quando você busca um outro nível de comportamento e você olha para quem tem menos, você consegue avaliar. Agora, em que nível você está? Essa avaliação te traz tristeza? Ou ela te traz alegria, por entender? Porque durante muito tempo, nós acreditávamos que o dinheiro é algo ruim, em função do entendimento que tínhamos. E aí nós vamos pegar um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que vai falar conosco das possibilidades daquele que tem dinheiro. Para hoje, nós estarmos aqui neste ambiente, teve que ter dinheiro envolvido. Então, hoje nós podemos, entender que não existe nada de graça, alguém está pagando. Então a gente tem que entender isso. Então é muito mais simples a gente buscar o entendimento do que a avaliação de ações que a gente não tem entendimento ainda para... o cara, é milionário, ele está fazendo o que com o dinheiro? Bom, isso aí não é da minha competência, ele faz o que ele bem entender. Mas e se você estivesse na condição dele, será que você estaria fazendo diferente? E aí a gente vai percebendo que você não muda o seu comportamento sem ter primeiro as ideias consolidadas na sua intimidade. Dificilmente a mudança de comportamento vai vir antes do conhecimento. Então, o fato de você receber uma informação agora não te transforma em absolutamente nada depois que você sai da porta. Você recebeu o conhecimento. Isso primeiro tem que passar para ser uma verdade para você. Você vai ter que avaliar com os seus conceitos, vale a pena eu implementar isso na minha vida? Não vale a pena. Para você não faz diferença o conceito. Vale a pena. E aí você vai buscar a sua transformação. Se você não entende que a transformação é uma construção no tempo, você vai sofrer. Porque você quer transformação na base do choque. Então espera a dor. A dor é um choque da divina providência para aqueles que não querem mudar através do raciocínio, da razão. Então você toma um choque. Você vai fazer um check-up no médico, ele fala assim, o negócio não está bom para você.
você muda. Você muda. É lógico que eu não estou dando um exemplo da minha esposa, porque ela já olhou para mim ali e está dando uma risadinha, que eu poderia até citar o exemplo dela, mas não vou citar. Porque ela falou assim, ó, você não deve falar para as pessoas que eu estou indo caminhar às 5 horas da manhã, porque eles vão pensar que eu sou doido. E lá estou eu fazendo companhia para minha esposa. Então, vocês imaginar, como é que eu vou deixar a esposa sair para caminhar às 5 horas da manhã? No primeiro dia eu deixei, porque eu pensei, isso é conversa fiada, ela não vai mesmo. Foi. Aí veio para o segundo, eu falei, isso não vai durar. Foi. Aí eu falei, agora não tem mais jeito. Então lá estou eu, fazendo caminhada às 5 horas da manhã, tratamento de choque. Porque em sã consciência eu não ia levantar nem tão cedo, 5 horas da manhã, para fazer caminhada. Mas para cuidar do meu bem, mesmo que ela não acredite que eu a amo, eu estou lá. Se isso não é amor, você pode me falar uma outra forma que eu desconheço. Quer falar? Estava lembrando do Sting, né? O Sting tinha tanto dinheiro que o cara, um amigo dele, que falou para ele, falou assim, o empresário está roubando, está te roubando. Aí ele falou, vamos colocar uma contabilidade nessa história aí. Aí descobriu isso, o cara é tão tranquilo com a questão do dinheiro, ele tá preocupado em tocar com os caras do jazz, né? Ele falou, pô, tem que viajar para tocar com um cara do jazz, lá vai estar em tal lugar. Aí você vê que o dinheiro não é, o cara chega num patamar e consegue não ficar preso, solto. O cara consegue se livrar daquilo. Né? Igual, eu já falei isso aqui uma vez, o professor que casou com uma descendente de chinesa, ela é dona da maior cadeia de hotel do mundo. Aí casou, ficou 4 anos, falou assim, eu não aguento essa vida não. Largou ela, foi ser professor de novo. Aí eu e meu irmão brincando, cadê o golpe do baú ao contrário, né? Desistiu da boa vida. Cara, você perceber isso, faça ideia, o cara perceber a condição, isso não é para mim. Isso é tão interessante, a gente fazer essas reflexões, porque muitas vezes a gente acredita que os nossos problemas, eles se vão exterminar se você tiver dinheiro. Cuidado com esse pensamento, cuidado. Porque você está deixando, né, oportunidades maravilhosas de ser feliz com o que você é. Porque não é o que você tem que te traz felicidade. Porque quando você é uma pessoa feliz, em qualquer ambiente que você tiver, a felicidade está com você. Agora, quando você precisa de algo para ser feliz, por exemplo, né, o carro novo, ele não tem coisa melhor que aquele cheiro de carro zero. Né? Quando eu sento ali, né, fico, nossa, não preciso nem rodar não. Né? Eu só sentar ali, ficar aquele cheirinho de carro novo. Então, o que eu falo com os meus amigos? Olha, a melhor marca de carro que existe na face da Terra é o zero. Então, entra num carro zero. Mas você não pode ficar acorrentado naquilo ali. Você só vai se sentir bem quando você estiver dentro dele, né? Porque aí todo mundo vê que você é o cara. Nossa! E você vai ter necessidade de trocar de carro todo ano. Mas quando você, né, se sente realizado por poder comprar, poxa, eu não posso falar que isso é ruim. Eu costumo falar que tem sempre alguém para sacanear a sua ideia, né? Olha lá, vocês viram que põe uma pitadinha de sal, porque é isso mesmo, né? E isso é tão interessante porque você é envolvido pela emoção do carro zero. Então, quando você vai na concessionária, né, se o cara não te enrolar pela emoção, você não compra. Porque você vai sair dali, né, assim, com um negócio para você estudar. Então você deita e acorda pensando, nossa. Mas, gente, o primeiro mês é maravilhoso, porque não chegou a primeira parcela ainda para você pagar. Na hora que chega, aí você começa assim, a internalizar aquilo ali. Mas, poxa, nada é de graça, não. Quando eu conto, né? Desculpa, meu primo trabalha na GM, ele ficava rindo. O cara pegava o carro, assim, a carcaça do carro antigo. O cara montou só não, mas é assim mesmo. E aí, o que a gente faz? Fica à vontade. Augusto, a gente pode considerar no nosso mundo de provas e expiações a condição abastada uma prova? Olha lá, viu que legal? Né? A pergunta, nós podemos considerar que em um mundo de provas e expiações, que não é mais o nosso, eu não posso acreditar assim, tá bom? Mesmo que você acredite, eu já acredito que o nosso planeta já está regenerando-se. Prova disso, a semana passada quase que não tinha lugar aqui. Então, para vocês entenderem a dinâmica da coisa. Daqui a algum dia, eu já falei com vocês, chega mais cedo, porque senão você vai ficar em pé. Isso não é espírito angelical não, tá bom? São pessoas que estão querendo se regenerar, porque nós estamos cheios de problemas.
Então, o que os amigos espirituais falam? Eles falam que a prova do dinheiro, na nossa condição, ela é mais difícil de ser vencida. De ser vencido, não é mais difícil que ser pobre. Por quê? Porque se eu não tiver uma condição moral de administrar o que eu tenho, eu vou me perder. Porque ele facilita para mim os meus desejos. E aí imagina eu desequilibrado moral. Eu tenho acesso a tudo. Enquanto pobre, não, eu tenho que dar jeitinho, eu tenho que ser agradável, né? E muitas vezes, mesmo sendo agradável com jeitinho, eu tomo um não na orelha. Né? Quem você está achando que você é, rapaz? Né? Eu com dinheiro é diferente, a conversa é outra. Então, é difícil? É difícil, sim. Mas o que eu tenho que entender? Né? Nós estamos nos preparando. Quando eu valorizo o que eu tenho, eu me preparo para receber mais. Lembra da parábola dos talentos? Gente, o Evangelho ele é um livro de vida, de vida. Então, se está passando dificuldade, você não precisa levantar a mão que eu sei. Eu sei que você está passando. Eu só não sei qual é a sua dificuldade, mas ela está aí. Tudo bem? Quando você entender que a sua dificuldade é um desafio para o seu crescimento, acabou o seu problema. Enquanto você não entender, você sofre. Por quê? Poxa, eu namorei 3 anos, perdão, uma gafe, uma mentira. Eu namorei 13 anos, assim, para depois me casar. Normalmente você fala assim, nossa, né, assim, namorou 13 anos, você já conhece a pessoa. Não entra nessa não, tá bom? Casa no primeiro mês, que aí você não vai ter tanta dificuldade. Assim. Você namorou um mês, pode casar. Fica esperando, vou conhecer primeiro, Augusto. Não existe test drive antes do casamento. Você não conhece a pessoa. E aí, para quem ainda não casou, eu já vou te dar o recado logo, tá bom? Nem depois que você casa, você conhece. Porque nós estamos numa verdadeira transformação. Agora, se você quer casar com alguém que não se transforma, compra um boneco e casa com ele. Vai ser o mesmo. Daqui a 50 anos, você fala, nossa, você não mudou nada. Porque a pessoa que está com você, ele vai... Se ele te ama, ele vai se amoldando às suas escolhas, porque é natural. E às vezes você vê pessoas que um parece com o outro. Você pensa que é irmão. Não. É porque a afinidade é tamanha que um parece com o outro. Isso é amar. Tudo bem? Vamos falar em torno do dinheiro ainda. Vou lá para o capítulo 22 do Evangelho de Mateus. Eu costumo falar que o Evangelho é de Jesus e Mateus é quem narra. A questão do tributo. Bom, aqui é a nossa primeira indagação. Jesus está falando de quê? É do dinheiro que ele está falando? Ou é do tributo? Ou não tem diferença? O que é tributo? É aquilo que você paga para ter alguma coisa em troca. E o que é o dinheiro? Dinheiro é o que você usa para pagar. Nós confundimos tudo aí. Porque nós pegamos tudo, fizemos uma miscelânea. Eu acredito que Jesus não tinha tempo lá para ficar explicando demais da conta, ele deu uma mensagem. Hoje nós estamos aqui para, de alguma forma, entender de uma maneira diferente, com outra visão. Tributo não tem nada a ver com dinheiro. Tributo é aquilo que você paga nesse mês e eles dão o nome de quê? Pode falar alto, não gosta nem de falar o nome, que é para ver se você não pega isso. Será que eu posso? Será que isso não me adoece? Não. Então, o tributo é um imposto, é uma tributação. Para quê? Para que você usufrua daquilo que eu vou promover. Nós estamos falando de Estado, de município, de administração pública. Então, quando Jesus dá a informação, ele não fala do dinheiro, ele fala do tributo. Então, vamos lá. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como os surpreenderiam em alguma palavra. Então, hoje nós podemos falar, era uma pegadinha. Era alguém que estava tramando para te derrubar. Por isso eles se retiraram e começaram, né? Como é que nós vamos derrubar ele? Ele se acha o cara, né? Vamos planejar aqui, e assim foi feito. Então eles planejaram para derrubar. O interesse não era em conhecimento, era fazer o ardil, preparar uma armadilha para derrubar um cara que eles estavam perseguindo. Então, tudo isso, gente, a gente tem que entender, porque senão você não pega, a minha mãe falava, o fio da meada. Eu nem sei o que é isso, mas ela falava assim. Então você não entende. Por que ele falou isso? Você não sabe.
Então ele falou, dando uma explicação para alguém que estava tentando derrubá-lo. Não era uma informação que você pede a alguém, né? Amigo, você sabe onde tem uma farmácia por aqui? Você está buscando uma informação válida para você. Você não está querendo derrubar o outro. Para que time que você torce? Ó, isso não é da sua conta não, quem torce sou eu. Mas nós não podemos falar isso para conservar o amigo, né? Então você não pode falar, eu torço, e aí, assim, não faz a cara não, mas pensa em você. Ele é tão bonitinho, eu pensei que ele fosse, mas o que você pensa faz pouca diferença na vida do outro. Faz na sua, mas na do outro. E aí ele continua. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo, Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque olhas a aparência, porque não olhas a aparência dos homens. Isso é o argumento de todo traidor. Primeiro, ele te elogia. Por isso é que no meio espírita eles falam assim, cuidado com os elogios. Fato é, né? Primeiro, a pessoa, né? Não é assim? Mexe Sempre no ego. assim, sempre assim. Nossa, como você está lindo, cuidado. Né? A armadilha está armada aí para você. Agora, eu não posso entender no meio espírita com essa mesma tradução, tá bom? E respeito todos os meus amigos que pensam de maneira diferente, tá bom? Porque se você não tem autoridade para elogiar, quando você tiver crítica, guarda para você. E não é assim o meu comportamento. Quando eu tenho crítica, eu chamo a pessoa em particular e falo com ele. Você não foi feliz. Então, se fez bem feito, pode esperar que eu vou aplaudir e vou elogiar. E se cair, não é problema meu. Você foi para onde você não dava conta de sustentar. Então você vai entendendo que você é uma construção. Você é a melhor versão de você até hoje, desde a criação. Está aqui. E amanhã? Amanhã vai ser um homem novo, renovado. Você tem novas informações, então você se renova. Calma, calma, que a sua construção está sendo feita em rocha e não em areia. Então você tem que se preparar, se reformular, um passo de cada vez. Tá? Não se antecipe aos acontecimentos, aguarde, entenda que tudo que está no seu entorno vai se transformar, não em função da ação alheia, mas em função da sua capacidade de entendimento. Você não transforma a sua família, você transforma a sua capacidade de percepção dos seus familiares, que não estão ali para te agradar. Estão ali para te oferecer a capacidade de transformação. Por isso eles te desafiam. E é sempre. E ele continua. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Eles estão falando de dinheiro aqui, gente? Estão falando de tributo. É lícito pagar? Né? Isso, né? Pagar o tributo a César. Quem era César? Poxa, ele era o cara que administrava. Então é lícito você pagar para alguém que administra? Poxa, peraí, né? Em sã consciência, você tem que saber que é lícito. Mesmo que você pague a contragosto. E vou ir no simples, tá bom? Quando você vai fazer o pagamento de um estacionamento rotativo. Muitas vezes você pensa assim, nossa, né? Eu vou ficar aqui 5 minutos só, vou ter que pagar isso? Aí rapidinho desce. E desce rezando. Porque senão você vai pagar caro. Porque se passar um agente de autoridade ali e te fizer uma notificação, você paga 15, 20 vezes mais do que você deveria ter pago como tributo. É assim a nossa vida. É assim. E aí quando você chega lá, ou então você chega no final do mês e recebe a notificação, você se revolta com o agente da autoridade que te pegou em flagrante delito. Porque você estava se corrompendo naquele momento. Pô, você fez um curso de direção, mesmo que você não valorizou, você recebeu um montão de conhecimento e um deles é, você não pode parar em local regulamentado sem a devida autorização. Como é que você consegue essa autorização? Pagamento de tributo. Paga a taxa. Aí você fala, é rapidinho. E aí depois você fica lembrando desse rapidinho. Ó. É aquela, sabe, aquele retorno que você dá onde não pode, né? Olha para um lado e olha para o outro. Gente, poxa, você
que é espírita, esperando, né, um movimento social para fazer mudanças, faz um negócio desse? Eu chamei um amigo para a gente ir para minha casa tomar um café depois da reunião espírita. E aí eu no meu carro com a minha esposa, ele no carro dele atrás de mim. Eu moro aonde eu estou há mais de 40 anos. E aí, em um determinado momento, eu virei à esquerda e subi. Força do hábito. Uma baita placa lá de proibido. Saímos o amigo e eu, né, ele e a esposa, eu e a minha esposa, e fomos tomar o café na nossa casa. Qual que foi a pergunta do meu amigo? Ué, Augusto, ali não é proibido virar, não? Gente, poxa, olha o exemplo que o cara está seguindo, ele estava me seguindo. Eu entrei aonde era proibido, ao invés dele procurar um local devido, ele fez o quê? Entrou junto comigo. Falei, cara, eu esqueci. Por quê? Eu não estava vigilante com relação às leis. Gente, não existe pecadinho e pecadão. O que manda é a sua consciência. Você já registra isso como sendo certo? Registra. Cumpra aquilo que você acredita que é. Então, não fica te sabotando, não, sabe? Ah, é só hoje, minha mulher não está perto. Poxa, você está se sabotando. Não se admita a cometer um trem desse. Você vai parar na farmácia. Hoje em dia está pintado no chão lá, né? Um ambiente para quem tem necessidades especiais, para quem tem mais idade do que você. Então, evita isso, porque você evita uma chateação. Aí você pensa assim, não vai parar ninguém, não. É mentira. Na hora que você parar, chega um. E já chega te desafiando assim. Sabe olhar? Não. Sabe ler? Não, olha aí, ó. Te desgastou. Aí, ao invés de você comprar um remédio, você compra 2. Fica à vontade. Que o senhor falou em vigiar, né? Eu cheguei à conclusão que orar é muito fácil, mas o vigiar, esse daí é tão difícil ficar vigiando os nossos passos, até os nossos pensamentos. Obrigado pelo senhor, né? Lógico que eu me sinto lisonjeado. Eu sou novo, vocês podem perceber que eu sou um cara novo. Mas é tão interessante. Gente, isso é uma construção no tempo. Quando no Evangelho fala assim, olha, não toma conta da vida do outro, não, nós não entendemos isso. Mas, Augusto, isso não está escrito lá, não. Está sim. Jesus fala assim, olha, não tenta tirar o cisco no olho do outro com um argueiro no seu. Ele está falando, não toma conta da vida do outro, porque você não sabe o que o outro está passando. Nós acreditávamos que quando no Evangelho está mandando orar e vigiar, a gente ficava vigiando a vida do outro, para fazer o que ele estava fazendo. É tanto, gente, tão engraçado, quando a gente vai, né, para o interior, a gente vai fazer algumas tarefas. Casa espírita é um negócio, né? Muitas vezes você está aqui escondido de alguém. Você não pode contar para o seu familiar que você está indo para uma reunião espírita, né? Porque a gente acredita que todo mundo sabe que o espiritismo é isso aqui. Ó. Isso é ilusão. Tem amigo seu, quando você fala assim, eu sou espírita, ele vai imaginar um frango, uma vela, uma farofa na esquina. E ele fica com medo de você. Ah, vela vermelha, né? Vermelha, mesa branca. Então, ele vai imaginar isso. Então, por quê? Porque ele não tem o conhecimento que você tem. E como é que ele vai saber que a doutrina espírita é algo bom? Ele vai ver o seu comportamento. Então, eu já falei com vocês, às vezes eu saio de casa para fazer estudo assim, ó. Quando as pessoas me verem na rua, eles pensam que eu sou quem? Não vai falar nunca que eu sou espírita, eu estou com o evangelho na mão. Então a gente vai entendendo que essa dinâmica, nós não tínhamos esse conhecimento. Então a gente acreditava que se eu olhava para a vida do outro e se achava muito bem. Quando você vê uma notícia ruim na televisão e te atrai, e você fica consumindo aquilo, é porque quando você vê alguém pior do que você se sente bom. E não tem que fazer isso. Por quê? Se você vê pessoas ruins, você tem que entender que a sua transformação é fundamental para que você influencie aquela criatura a mudar a vida dela. E não tentar chegar perto, porque você muda de uma notícia ruim para outra. E fica desejando mal para aqueles que estão fazendo ações ainda que nós não acreditamos. Então você entra numa sintonia que você está querendo sair. É o alimento para o corpo, que você faz uma dieta saudável, mas ainda não entendeu que você tem que ter uma dieta saudável para o nível dos seus pensamentos também. Porque isso corrompe a sua integridade.
Porque você começa a torcer para que o outro se lasque. Baseado em que isso? No Evangelho? Aí fica difícil. Ele continua. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Gente, olha a diferença da colocação que muitas vezes passa batido. Jesus fala assim, olha, mostrai-me a moeda do tributo. Qual é a moeda? Qual é a moeda? A moeda é o quê? Né? O que te autoriza a fazer aquele pagamento? Então me mostra a moeda do tributo, porque ele está falando é do tributo e não da moeda. Então esse jogo de palavras nos confunde. E olha que nós estamos em um momento de jogo de palavras. Hoje a gente pode falar assim, os bons entendedores que entendam. Porque discurso eu improviso, caráter eu construo. Então discurso eu faço um e passo para qualquer um ler. E ele vai ler e vai se dar bem se ele tiver uma boa capacidade de leitura. Caráter você não improvisa. Em 15 minutos que alguém ficar do seu lado, ele consegue avaliar o seu caráter. Assim como você também. Quando Jesus chama a atenção e fala para eles, por que vocês estão me experimentando, hipócritas? Porque ele já conhecia o caráter daquelas pessoas que estavam envolvendo. Então a gente vai entendendo, porque é muita informação em poucas palavras. Nós ainda estamos usando muitas palavras para pouca informação. Para o bom entendedor, poucas palavras bastam. O seu comportamento mostra quem você é. Você não tem que discutir com ninguém no trânsito. Peça desculpas. Mesmo estando errado, você evita constrangimento, sabe, agressão. E hoje as pessoas, sabe, parece que quer mostrar que, amigo, né, você me desculpa, me perdão. Me perdoa, eu estava desatento aqui. Você viu que o cara ia fazer. Mas você pensou assim, não, vai dar. Poxa. No trânsito, isso você não pode usar. Eu acho que vai dar. Não vai nessa não, que você destrói sua vida, a vida do outro. E comece a avaliar suas ações a partir de agora, não é amanhã, a partir de agora. Ele continua. Mostrai-me a moeda do tributo, e eles lhe apresentaram um dinheiro. Agora mudou. Agora eles apresentam para ele o dinheiro. Era com aquele dinheiro que eles faziam o pagamento do tributo. Eles reclamavam então do tributo em função do quê? Do dinheiro que eles estavam investindo naquele pagamento. Por quê? Como nós hoje acreditamos que os tributos que pagamos não nos retornam aquilo que nós acreditamos que devemos. Ou que precisamos, ou que necessitamos, ou que temos, né, o direito. Então, quando você vai hoje num posto de saúde e reclama do atendimento, você está falando que o seu tributo está sendo mal empregado. Mas você está novo ainda, né? Você não passou pelo que muita gente passou, não vou nem me incluir nessa história. Porque é muito fácil chegar depois que a obra está construída e criticar aquilo que foi construído. E aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, tá bom? É tarefeiro espírita que chega na tarefa, com 2 semanas, aponta um montão de problema na tarefa. E a tarefa está acontecendo há 50 anos. E eu pergunto para mim mesmo, por que esse cara não chegou há 50 anos atrás? Para ele ver o que é fazer uma tarefa espírita. Como é difícil você conseguir pessoas para fazerem aquilo que você está julgando que está errado. Constrói para você ver a dificuldade que é. Você lidar com o ser humano. Porque espírita é um ser humano. Espírita tem problema em casa, né? Tem problema de mau humor. De vez em quando ele te dá umas patadas, assim, porque o primitivismo ainda faz parte. Te trata com desdém, faz carinha de que está gostando e não está gostando. Fala mal de você pelas suas costas. Gente, isso não é espírita não, isso é ser humano, natural. Aí você se decepciona. Ah, não volto mais na casa espírita. Oh, né? Quando alguém te tratar mal em determinado ambiente, não muda o ambiente não, muda a forma de entender. O nosso projeto é esse, não é mudar a instituição, é mudar o nosso comportamento. E aí muitas vezes a gente acha que por não aceitar algo eu tenho que ficar gritando para os outros, tá errado, tá errado. Não, faça alguma coisa diferente, cara. Ia falar? Tá lembrando aí também a questão
Você imagina um negócio desse? A gente está sempre fazendo essas avaliações, né? Poxa, né? Pagar um absurdo de IPVA, mas as estradas... Cara, né? Poxa, paga, caladinho. Por quê? Muitas vezes a sua indignação, eu vou lembrar do Skank, tá bom? Que musicou. A sua indignação é uma mosca sem asas. Não sai da janela da sua casa. Faz mal para você, que está convivendo com aquela indignação. Em vez de resignar-se. Por que você paga imposto de carro? E eu posso te falar que só tem uma razão. Porque você tem carro. Se você não tivesse, você não pagava. E você está reclamando porque você tem. Poxa, entenda o sentido da vida, cara. Entenda o sentido. Saiba dar valor àquilo que você tem. Por que você tem problema no seu relacionamento afetivo? Porque tem um montão de gente que está na depressão porque não tem o que você tem. E você não consegue valorizar. Eu falo com minha esposa, ela é chata pra caramba. Hoje eu posso falar porque ela está presente. Ela é chata pra caramba. Gente, mas eu amo ela assim mesmo. A chatice dela é problema dela, não é meu. Então você quer mudar o outro em função do que você acredita, do que você acha? Poxa, não é essa a nossa intenção. O outro, ele é o que ele dá conta de ser. E quando você ama, você é feliz porque você ama. Não é em função do resultado do relacionamento. Porque o relacionamento tem altos e baixos. Assim como você, né, deve ser um tédio para o outro, de vez em quando o outro é um tédio para você. Isso é natural. Ou então você se acha o anjo, né, assim, da relação, e o outro está pegando é o boi de estar com você. O boi com a vaca amarrada no pé e os bezerrinhos atrás. É assim que você se acha. Fala, desce daí, rapaz. Não é assim, não. Eu estou, né, custando a te aturar. Vai lá. Na verdade, o imposto, né, tirando assim o abuso, né, na cobrança dos valores altos e o não retorno... Aonde ele já foi? Ele já foi lá no julgamento, tirando os abusos. Não tirava Na abuso, verdade, não. o imposto... Por que é imposto? Porque se não tivesse imposto, a gente não ia contribuir. Por exemplo, se a Copasa falar assim, a CEMIG, quem quiser pagar água, paga. Ela vai morrer de fome, a CEMIG. Né? Assim, Isso é tão legal, gente. Por que é ruim? Como é que chama o negócio? É imposto. Você não tem que discutir, não. É imposto. É o tal do partido político. Se fosse bom, era inteiro. Por que é partido? Porque é ruim. Porque divide as pessoas aí. Partido político. Por que é ruim? Porque é partido. Por que se fosse bom, era inteiro. Aí você está num partido, está no outro, você faz inimizade um com o outro. Gente, poxa, nós crescemos na diversidade. Não é sendo todo mundo espírita que nós vamos arrumar o mundo, não. É sendo pessoas melhores, respeitando as diferenças. A gente não consegue entender. Nossa, isso é um absurdo. Absurdo para quem? Para você que está em outra vibe ou para ele que está utilizando daquilo ali como matéria base para o seu desenvolvimento? Então a gente vai entendendo o processo. É simples, demais da conta. Agora, não faça da simplicidade da sua vida coisas banais. Cuidado com isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para você entender é simples. Para você executar, toma cuidado. Por isso que você erra a receita. A pessoa te dá escrito. Você leu e entendeu. Agora vai executar. Não é possível que deu errado. É possível. Você não tinha prática. Você não dominava a essência. Não, tem alguma coisa que ele não me falou. Assim, você desconfia do outro. Você não desconfia da sua capacidade, porque você é o máximo. Então a gente vai entendendo. Calma, calma, né? Não desconfie da capacidade do outro, desconfie da sua capacidade de execução. Ao redor do dinheiro. Olha o que Emmanuel vai falar para a gente. Efetivamente, perante a visão da esfera espiritual, o homem afortunado na Terra surge sempre à afeição de alguém que enorme risco o ameaça. Viu? Então, nós pensamos que o cara... Normalmente o nosso julgamento não é esse. Ele está falando a avaliação do plano espiritual, porque nós acreditamos que aquele cara endinheirado não tem problema nenhum. Nenhum. O cara está realizado. Então, o nosso olhar, nossa, eu queria estar ali. Cuidado com o que você está desejando. Cuidado. Você não sabe o que o cara tem que enfrentar para manter uma condição daquela. Ele continua. Operários da evolução, a quem se confiou a mordomia do ouro,
aqueles que detêm a finança comum afiguram-se nos companheiros constantemente afrontados pelas perspectivas de desastre iminente, assim como os responsáveis pela condução da energia elétrica em contato com agentes de alta tensão, ou ainda, como os especialistas de laboratório, quando impelidos a manusear certa classe de vírus ou de venenos com vistas à preservação e ao benefício do povo. Olha a profundidade da informação simples. Ele fala o seguinte: especialistas lidando com materiais que eles têm plena capacidade de manuseio e conhecimento. Nem sempre é o nosso caso. Então, quando ele cita exemplo, ele vai direto na fonte. E aí a gente tem que refletir sempre. E a nossa condição? Até onde eu posso ir? Até onde eu devo, refrear as minhas ações? Isso para nós é desafiador. Ah, agora vai. Cuidado. E aí eu penso nos amigos espirituais te vendo aqui. Muitas vezes ele fala, não, agora é mais 5 anos. E aí você aparece hoje. Por isso é que no Evangelho fala que toda vez que um pecador se arrepende, há festa no céu. Então eu imagino a festa, todas as vezes que você está aqui no domingo. Já tem os seguidores, Para quem ainda não está seguindo, vou aproveitar, tá bom? Nós temos um canal no YouTube. O que eu peço para vocês? Pô, gente, vamos seguir o canal, vamos dar um like, vamos divulgar. Manda para quem você não gosta, mas manda para quem você gosta também. Por quê? Divulga aquilo que está sendo bom para você, não custa. Nós ainda não temos 1 milhão de seguidores. Então nós precisamos disso. Eu quero ter 1 milhão de amigos, tá bom? É assim que a gente tem que fazer. Poxa, o que você pode fazer para nos ajudar? Compartilhar a informação. Então, está ficando barato o auxílio, a gente vai informar. Tudo bem? Continuemos. Considerando, porém, as inconveniências e desvantagens que assinalam a luta dos que foram chamados a transportar semelhantes cruzes amoedadas, é forçoso convir que o coração voltado para Jesus pode sustentar-se nesse círculo de incessantes inquietações na tarefa sublime da paz e da luz, da ascensão e da liberdade. O que nós temos que perceber? Emmanuel está falando do futuro ou ele está falando do presente? Ele fala assim, olha, considerando, porém, as inconveniências e as desvantagens que ele já citou, é forçoso entender que o coração voltado para Jesus pode sustentar-se. Ele está falando de futuro ou é de presente? Você é capaz de se sustentar com todas as dificuldades que você está tendo no momento, se o teu coração estiver voltado para Jesus. Se você tiver um outro interesse na vida, além dos bens materiais que te trazem um conforto indispensável para o seu momento atual. Então, você muda a sua vida. Por quê? Você mudou o direcionamento das suas intenções, dos seus objetivos. Senhor, que eu seja um instrumento útil para te servir, do jeito que eu estou agora, antes de virar anjo. Você vai virar. Se você começar a trabalhar agora, eu acho que o tempo você vai diminuir. Se você esperar 50 anos, você adquirir algumas virtudes, você está deixando 50 anos para trás, porque você pode ir agora. Aonde você tem acesso, muitas vezes eu não tenho. Então você pensa assim, se o Augusto viesse aqui falar, não, você está lá. Eu não posso acreditar que você não é um instrumento de Deus. É a sua fala, é a sua presença. A pessoa tem um carisma com você porque chamou você em algum ambiente, você está presente. Eu tenho falado com as pessoas lá da nossa fraternidade que é o seguinte, olha, quando você sair de casa, com o objetivo que for, você está indo para trabalhar, você está indo para um evento, para uma festa, você está indo porque alguém te convidou, põe na sua cabeça, de uma vez por todas, você não está indo a passeio, você está indo para um atendimento. Você é um instrumento de Deus aonde você estiver instalado. Isso não é milagre, não. Isso é mudança de posição.
Você não está indo em ambiente nenhum para criar confusão. Mesmo que você seja convocado para participar de uma reunião de condomínio. Então, que você seja o agente moderador daquela bagunça. Porque é o mínimo que nós podemos esperar de alguém que está estudando. O mínimo. Então, aonde você estiver, pondere aquilo que você está falando. Cuidado, para não agredir as pessoas com o olhar. Cuidado. Porque nós já estamos evitando a agressão física. Mas o olhar, de vez em quando, é fulminante. Você está fazendo avaliações que não cabem a você. Você não tem competência para avaliar ninguém além de você. Quer avaliar uma pessoa? Fica de frente ao espelho. Você não vai aguentar, assim, você vai achar bonitinho, você vai falar, nossa, né? Será que se eu arrumasse o cabelo? Né? Será que dá um sorriso? Meu dente? Então, essa pessoa nós somos capazes de avaliar. Agora, os outros nós não temos essa capacidade. Então, a gente vai entendendo por quê. Você virou o foco dos seus objetivos. Agora você pensa, né, em outra linha. Nós estamos pensando como Jesus, né? Porque está longe, mas nós já estamos tentando segui-lo de alguma forma. Você vai ter momentos de queda? Vai, por isso é que nós nos encontramos aqui, para nos fortalecer de novo. Muitas vezes você só está aqui porque você caiu essa semana. Você fala assim, não acredito, meu Deus do céu, eu ainda fiz isso. Claro que você fez, você está no caminho. Quem está no caminho vai encontrar dificuldades naturais. Ele continua. Isso porque, se o dinheiro nas garras da usura pode agravar os flagícios da orfandade e os tormentos da viuvez, nas mãos justas do bem, converte o pauperismo em trabalho e o sofrimento em educação. Você não tem que desconfiar de ninguém, você tem que fazer a sua parte. Porque muitas vezes, quando você vai doar alguma coisa, você está preso nos resultados da sua doação. Você não está doando nada, você está vendendo. Quem doa não se apega aos resultados. Você simplesmente doa. E o que o outro vai fazer com a sua doação? Não é problema seu se você doou. Se você não doou, você vai ficar vigiando. Então, nossa senhora, ele me pediu R$50 para comprar uma cesta básica, foi para o bar. Isso é problema seu ou dele? Quando você tiver a consciência de que se ele for para o bar com os 50 que você deu para comprar uma cesta básica, você vai entrar em prece para que o uso que ele fizer vai diminuir um impacto no corpo dele. Porque o dinheiro é abençoado, você abençoou o dinheiro que você deu. Agora não, você está aí torcendo para que dê errado. Tomara que, porque mentiu para mim, ele não mentiu para você não, ele mente para a sociedade inteira, porque a vida dele é uma mentira. Por que vai mudar para você? Só porque você é anjo? Então a gente pensa, nossa, Augusto, fui enganado. Você não foi enganado, você é mais um. Um amigo me ligou e falou comigo assim, Augusto, caí no golpe. Falei, amigo, quantas parcelas você pagou? Porque hoje em dia, golpe, se você ainda não caiu, você está na fila, tá bom? Daqui a pouquinho, você pode até me ligar e falar, Augusto, hoje foi meu dia. Tá? Por quê? Nós temos que entender que o mal também se aperfeiçoa. Gente, não existe uma ação do mal mais benéfica do que o golpe. O cara não te ameaça com arma, o cara não te violenta fisicamente, o cara só tem uma lábia boa, te envolve na emoção e você cai. Olha a evolução do mal. Ele só te prejudica onde mais dói, no bolso. E você fica revoltado. Desenvolve uma capacidade, não é assim? De vigilância e ele desenvolve outra de te enganar de novo. Então a gente vai entendendo porque a gente acha que o mal não sabe de nada. Poxa, não é assim. Eles têm que desenvolver essa capacidade. Já imaginaram se não houvesse mais violência física? Rouba banco, rouba o celular. Se esse pessoal todo investisse, né, no golpe, como é que você não ia andar na rua? Não é assim? Ó, leve, suave, vai para qualquer lugar. Então, isso é um absurdo. Não, isso não é um absurdo, não. Isso é evolução. Então o cara te ganha, né? Primeiro ele te envolve emocionalmente, depois ele te dá o produto. E aí você vai, nossa, né? Vou mudar a minha vida. O cara querendo ajudar alguém, não conferiu. Você tem que conferir, poxa. Você não está desconfiando de ninguém, não. Eu marquei uma reunião ontem, e aí eu mandei a informação para o cara, olha, no sábado às 3 horas pode ser. Aí eu tenho que lembrar do Emerson. Eu não perguntei o cara nada.
Eu só mandei essa informação. Mas eu esperava que ele me confirmasse. Que ele falou, não, então eu vou estar aí. Não confirmou. Eu estava em outra atividade, 3h20, ele me ligou, Augusto, eu estou aqui te esperando. Eu pensei, poxa, né? Ele não me confirmou, não. É porque eu ainda não aprendi com o meu mestre. Ele não me perguntou nada. Eu não perguntei ele nada, simplesmente ele entendeu a mensagem, estava lá no horário. E para quem não conhece o meu amigo Emerson, ele é assim. Se você pergunta, ele te responde. Se você não pergunta, se é a sua ideia, você pode morrer, porque ele não vai te responder. E você vai achar ele um mal educado. E ele é um cara super direto. Se ele tiver que te falar, ele te fala mesmo. Isso é muito legal. Ele continua. Se a riqueza entesourada sem o lucro de todos pode gerar o colapso do progresso, o centavo movimentado ao impulso da caridade é o avivamento do amor na terra por transformar-se a cada minuto no remédio ao enfermo necessitado, no livro renovador das vítimas do desânimo, no teto endereçado aos que vagueiam sem rumo e na gota de leite que tonifica o corpo subnutrido da criancinha sem lar. Ninguém tema, desse modo, a grave responsabilidade da posse efêmera entre as criaturas humanas, mas que toda propriedade seja por nós recebida como um empréstimo santo, cujos benefícios é preciso estender em proveito geral, atentos à lei de que a felicidade só é verdadeira felicidade quando respira na construção da felicidade devida aos outros. Aqui nós podemos entender essa felicidade devida ao tributo. Você não tem condições de ser feliz sozinho. Augusto, eu não acredito nisso. Então vamos pensar numa situação hipotética. Nós vivemos um momento de pandemia e você estava com medo de morrer danado. E todo mundo estava fazendo previsões desastrosas, falando assim, agora não volta nunca mais ao normal, você está aqui de novo normal. Literalmente, novo normal. Você está de novo, mas não é aquela normalidade do passado, é um outro, porque criou em nós outras atitudes. Tem pessoas que quando estão resfriadas vêm de máscara. E você vem pensando que ele está com medo de você. Olha o nível que a gente chega. E aí chega alguém de máscara e todo mundo fica olhando. Assim, querendo adivinhar outras coisas. Então, graças a Deus eu não tenho essa capacidade mediúnica, né, de saber o que você está pensando. Graças a Deus. Porque senão eu já tinha entrado em parafuso. Então a gente vai entendendo que o comportamento vai mudando de acordo com as novas possibilidades. Ele está falando da felicidade, do tributo da felicidade. Você promovendo a felicidade em alguém, você vai receber. Certa feita, meu pai falou assim comigo, olha filho, você não deve pedir ao seu amigo aquilo que ele não é capaz de te emprestar. E eu guardei isso para mim. Em um determinado momento da minha vida, eu, numa dificuldade financeira tremenda, perdi a minha casa. E um amigo ficou sabendo. E ele me chamou para conversar na casa dele, e ele falou comigo assim, por que você não me falou? E eu falei com ele o seguinte, eu falei, olha, eu aprendi com o meu pai que eu não devo pedir para o meu amigo aquilo que eu não consigo pagar. E ele falou comigo assim, então você vai aprender comigo uma coisa. Peça ao seu amigo aquilo que você não tem a condição de pagar e tenha a coragem de receber um não. Então você vai entendendo que o seu conceito vai mudar. Porque quando ele perguntou o valor, assim, para mim era um valor muito alto. Para ele era um valor irrisório. E eu perdi a oportunidade de ser ajudado por não ter a coragem de falar com a pessoa que eu precisava de ajuda. E nessa época minha esposa ficou muito triste, né, assim, porque eu fali com a empresa e ela falou comigo assim, eu não estou entendendo, né? Eu falei, o que você não está entendendo? Poxa, você é um cara dedicado na doutrina espírita, você faz palestra, você fale. Eu falei para ela, cuidado que você não está entendendo. Falência nos negócios é falta de competência administrativa. Não tem nada a ver com a minha colocação aqui. Aqui é padrão moral. Aqui eu não peço ninguém emprestado para estar aqui. E aí eu falo com a minha esposa o seguinte, olha, quando eu saio para as minhas tarefas, eu deixo lá na minha casa a minha modéstia. Porque eu não estou aqui brincando com ninguém. Quando eu falo que você é capaz, eu não estou falando para encher sua bola, porque eu não te conheço. Com raríssimas exceções, né, Gladys? Sim.
Nath, sim? E aí eu chamo pelo nome. Mas se eu não te conheço e cheguei até aqui, eu posso te dar o meu testemunho, que se você quiser, você muda a sua vida. Não amanhã, a partir de agora. Porque você é o responsável pela sua mudança, não sou eu. O que eu te dou é estímulo, por isso eu tenho canal, para estimular as pessoas a acreditarem. Você não tem que acreditar no seu vizinho, você não tem que acreditar nas pessoas que estão na vida difícil, você tem que acreditar em você. Por isso é que você está aqui. E não queira mudar ninguém com o que é seu. De novo eu te falo, discurso você improvisa, você lê. Hoje em dia tem chat GPT. O que você quiser vai te dar com muita maestria. Mas você não vai receber caráter. Caráter é construção. E o que eu mais falo é o que eu tenho na minha vida é o caráter. Nisso eu não abro mão. E lá atrás, quando eu conversei com minha esposa, eu falei para ela, olha, nunca me peça para escolher entre doutrina espírita e nosso relacionamento. Não confunda as coisas. Para eu estar com você até hoje, muito do esforço é em função de doutrina espírita que eu aprendi. Então cuidado, porque se eu abrir mão da doutrina espírita, o relacionamento pode não durar. Porque são outras bases. É você virar o seu coração para Jesus e entender que o outro também pode falhar. E aí você não se decepciona. Ao invés de você julgar a pedra, você tenta levantar. Porque esse é o nosso papel. Você não ajuda ninguém criticando a pessoa. E aí tem um tal de uma crítica positiva. Assim? Ah, Augusto, mas é crítica construtiva. Poxa, será que você consegue tirar suas emoções das suas opiniões? Quando a gente estuda direito, a gente entende, porque o juiz tem que ser alguém imparcial. Se você é um bom operador do direito, quando você sabe para onde vai a sua ação, você avalia o julgador, porque você já tem uma noção do que vai ser a sentença dele, porque a pessoa não muda no estalar de dedos. Então é assim que a gente tem que entender a vida. Você conhece? Quando Jesus chama as pessoas que estão envolvendo ele, querendo derrubá-lo em hipócritas, é porque ele conhecia. Então ele não se enganava. Muitas vezes nós, né, por causa da carinha, do jeitinho de andar, você cai. Por causa do discurso, nossa, né? Mas que pessoa maravilhosa. Pergunta para quem convive com ele. Quem é essa pessoa? Pergunta para quem vai dar banho, porque a gente conhece as pessoas que estão ali. E por que eu falo no banho? Porque não é para qualquer um levantar às 4 horas da manhã. Não é para qualquer um. Mas levantar às 4 horas da manhã, você vai perceber que não é nada perante a responsabilidade que você tem com a tarefa. O Emerson, semana passada, ele falou aqui das tarefas, da importância de você na tarefa. E depois de 4 anos que eu estava envolvido na tarefa, é lógico que eu me planejei para ficar 2 anos só. Eu falei, eu vou ficar 2 anos nesse trem, porque levantar 4 horas não dá para mim. Eu estou a 7. E quando ele falou, eu me lembrei, mas não quis fazer a colocação e agora eu falo com vocês. Depois de 4 anos na tarefa, a dona Marli me chamou para conversar. E quando a dona Marli chama, para quem não a conhece, eu vou falar, você pode esperar, que ela vai te escorar em algum momento. Então, você já vai preparado. E aí, a minha preparação hoje é prece. Já entrei em prece, falei, envolve ela, assim, para eu ficar firme. E ela me chamou e falou o seguinte, Augusto, eu vou te pedir um negócio. Quando você for dar banho nas crianças, imagine que você está dando um passe e que aquela água ali vai lavá-los de uma maneira diferente. Ela esperou 4 anos para me falar isso. Ela esperou o meu momento de maturação. Então, vou engolir o choro, não é assim que a gente fala? Vou engolir o choro. E aí você vai entendendo que o seu processo é um processo de maturação. Tem informação que você tem que levar um tempo para maturar, para ver os resultados. A dona Marli esperou o meu processo de maturação porque via em mim condições, porque me aturou, me recebeu. E tem gente que chega aqui e não dá conta, porque na primeira chamada da dona Marli ele vai embora. Quem é a dona Marli para numa chamada de atenção me tirar daqui? E aí você vai entendendo, não é assim? Por quê? Você está querendo o quê? Que as tarefas se adaptem a você? Você está querendo que o Evangelho de Jesus se adapte à sua vida? É o caminho inverso. Nós temos que nos adaptar ao Evangelho. Às vezes eu saio de casa agradecendo uma pessoa que conseguiu me dar uma tarefa, me dar condição de ser útil às 4 horas da manhã. Poxa, né? Para eu estar aqui às 4, ela já está me esperando. E eu acho que é difícil. Então,
Valorize a sua presença aqui. Tem muita gente querendo estar no seu lugar e não pode, porque não tem a coragem que você tem. E você tem que entender que a sua transformação começa com a sua coragem. Tenha coragem, porque as virtudes você vai desenvolver com o tempo, eu não tenho um mínimo de dúvida. E assim, eu agradeço vocês pela presença. Muito obrigado pela presença. Eu, como um tarefeiro da casa, tenho que falar com vocês que a presença de vocês é muito importante para nós. Isso aqui nos alegra, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de cada um. Nós vamos fazer a nossa prece agradecendo a Deus pelo reencontro, porque muitos aqui já me viram em outros momentos. E se você tem alguma afinidade por mim, você pode saber que nós nos encontramos e em algum momento eu prometi que lá atrás, quando eu estava nos convocando reunião para a gente fazer desacerto, eu falei lá no outro, falei assim, não, em algum momento me dá uma oportunidade para me falar de Jesus. E aqui nós estamos nos encontrando, reprogramando a nossa rota. Se você acreditar, ninguém te segura, ninguém. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, agradecidos pela oportunidade da confraternização, da participação dos amigos e benfeitores espirituais que nos favorecem, Senhor, o entendimento, que nos favorece, Senhor, a transformação íntima pelo contato das energias espirituais que nos chegam. Nós te rogamos, Senhor, permita que nos fortaleçamos em nossas tarefas diárias, sem escolher, mestre amigo, momentos para te servir. Que possamos, Senhor, ser leais ao compromisso que temos assumido conosco na transformação íntima de que carecemos. Fortalece, Senhor, em nós a esperança de um futuro melhor e dá-nos, mestre amigo, a certeza de que a nossa contribuição é muito importante nesta construção. Senhor Jesus, abençoa-nos, ampara os nossos familiares, ampara, Senhor, todos aqueles que conosco aqui estiveram, no plano físico e no plano espiritual, e que tenhamos condições, mestre amigo, de te servir, onde quer que nos encontremos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.